Ele era fraco, mas foi treinado por demônios para se tornar o mais forte e buscar vingança. O ano é 1564, e um aspirante a samurai chamado Shin está escondido nos arbustos, pronto para derrubar alguns bandidos na estrada e assim se tornar um herói famoso. No entanto, ele para de repente ao ouvir os bandidos discutindo com duas pessoas. Uma delas é uma espírito raposa fêmea chamada Tama, e o outro é um garoto, Jinka, que afirma ser seu irmão jurado mais novo. Tama confronta os bandidos, dizendo-lhes para abandonarem a vida de violência e arrumarem empregos honestos. Os bandidos riem da garota os repreendendo e sacam suas espadas, mandando-a entregar todos os seus objetos de valor. Jinka atinge o bandido com seu cajado sem aviso, pois estava ficando alérgico àquela baboseira. Ele então joga 3 talismãs nos bandidos, afirmando que aquilo era seu pedido de desculpas. Assim que os talismãs caem no chão, o feitiço neles absorve poder espiritual da terra. De repente, 3 enormes punhos de bronze atingem os bandidos, arremessando-os alto no céu e nocauteando-os. Tama não está feliz com o que Jinka fez, e ela o soca perguntando como eles vão encontrar a localização do chefe dos bandidos agora. Ela percebe que não adianta reclamar e continua sua jornada. Shin testemunhou tudo, e ainda está maravilhado com os poderes sobrenaturais que acabou de ver. Ele o segue, e embora Tama detecte sua presença, ela decide ignorá-lo. Eles fazem uma pausa no rio, e Tama finalmente se cansa do perseguidor. Ela joga uma pedra nos arbustos e acerta Shin bem no rosto, forçando-o a sair. Ele se apresenta e então pergunta que tipo de técnica eles usaram para derrotar os bandidos. Jinka diz que não é da conta dele, e começa a sair. Mas Shin se oferece para contar sobre o líder dos bandidos em troca de aprender sobre eles. Jinka se apresenta como um sábio guerreiro e Tama como um espírito raposa e sua irmã jurada mais velha. Shin começa a rir, pensando que eles estão brincando, mas Tama ameaça jogar uma cobra nele se não parar de rir. Ele fica aterrorizado e implora para que ela o poupe, sem saber que a cobra era apenas um galho transformado pela magia de Tama. Shin os leva ao esconderijo e diz que o bandido com o capacete de samurai é o chefe ali. Jinka manda-o voltar porque é fraco, e Shin, irritado, grita que é forte o suficiente para matar o chefe dos bandidos com apenas um golpe. Isso atrai a atenção de todos os bandidos, e eles rapidamente cercam os invasores. Tama diz ao irmão que estão ali apenas para fazer os bandidos entrarem em razão, e não para lutar. Ela se aproxima do chefe e diz que ele e sua gangue precisam abandonar o caminho da vilania e se tornarem bons cidadãos. Ela lhes dá uma longa palestra sobre como as más ações os prejudicarão no final, então eles deveriam viver em paz, ajudando uns aos outros. Tama está bastante confiante em seu argumento, mas os bandidos não gostam e avançam contra ela. Jinka apenas balança seu cajado neles e os arremessa para longe, enquanto Tama pula para evitar ser pega no fogo cruzado. Um bandido tenta atacar Shin por trás, mas um de seus companheiros voadores o derruba. Shin saca sua espada no momento em que o bandido se levanta e com um único golpe, ele divide a espada, o capacete e a cabeça do bandido. Ele está cheio de confiança agora e ataca o líder dos bandidos com toda a sua força. Mas então, de repente, um par de braços cresce de seu capacete para bloquear a espada. Após chutar Shin para longe, o monstro parecido com um Geodude escondido no capacete se revela. Tama e Jinka reconhecem que é um espírito, e Tama pergunta a Jinka se ele consegue vencê-lo. Ele acredita que precisará usar a técnica secreta de transformação espiritual para isso. O espírito os ataca primeiro, e Tama morde a mão, deixando sua energia espiritual vazar junto com o sangue. Jinka segura a mão dela e suga seu sangue e o excesso de energia espiritual, transformando-a em uma humana normal e a si mesmo em um espírito raposa superpoderoso. O chefe espírito comanda os bandidos para atacá-lo, mas Jinka os arremessa para longe apenas balançando seu cajado. O espírito do capacete tenta socá-lo com seus braços gigantescos, mas Jinka os desvia facilmente e então pula alto no ar para atacá-lo. O espírito agarra seu cajado, mas Jinka aumenta sua força e esmaga o espírito no chão. O capacete se parte, e Jinka libera sua transformação espiritual, fazendo com que ele e Tama voltem ao normal. Ele então envia as almas do monstro do capacete e do humano que ele controlava para a vida após a morte. Shin fica chocado e pergunta a Tama por que eles estão fazendo isso, e ela revela que gosta de humanos, então ela se encarrega de despachar as pessoas más do mundo, incluindo espíritos e humanos. Jinka, por outro lado, gosta de espíritos e odeia humanos, mas obedece a Tama como seu irmão mais novo. Tama então declara que eles são os irmãos que irão reformar o mundo, deixando Shin perplexo. Impressionado com a força deles, Shin segue os dois irmãos espíritos até uma estalagem onde um fazendeiro está tendo um ataque de raiva, explicando que acabou de ver um monstro gigantesco naquela manhã. O fazendeiro diz que até levou um monge guerreiro para lidar com o monstro, mas ele não conseguiu nem arranhá-lo e foi esmagado por ele. O fazendeiro mostra um esboço de um monstro, que tem apenas 2 pares de braços musculosos gigantescos e um olho como corpo. Os 2 monges guerreiros com ele reconhecem o monstro como Shakogen, e ficam furiosos ao saber que o monge que foi morto antes era um de seus amigos. Eles se preparam para caçar o monstro, e Shin está preocupado que os monges guerreiros possam tentar caçar Tama, já que ela também é um espírito.
Tamil assegura de que os monges guerreiros só atacam monstros e espíritos que têm o desejo de atacar humanos. Ela então pergunta a Shin por que ele os está seguindo, e ele rapidamente inventa uma desculpa de que é uma coincidência, e vai dormir. Jinka está irritado com ele, mas Tama acredita que o garoto tem potencial. Na manhã seguinte, Shin acorda um pouco tarde e descobre que os irmãos espíritos, assim como os monges guerreiros, já haviam deixado a estalagem. Ele corre em direção a eles e encontra ambas as partes se encarando com olhares mortais, então ele apenas se esconde para espioná-los. Os monges guerreiros estão discutindo com Jinka, que acredita que o monstro chamado Shakugan pode já ter matado humanos, mas isso não é uma razão válida para caçá-lo. Tama o impede de se empolgar e pergunta aos monges se há alguma razão conhecida para Shakugan estar ferindo humanos. Os monges afirmam que foram ordenados a manter tudo em segredo, e ambas as partes estão em um impasse. De repente, um braço musculoso gigante aparece atrás de Shin e ele surta ao ver o monstro chamado Shakugan. Os sacerdotes correm em direção ao monstro e um deles chuta Shin para longe, para a segurança. Eles usam seu poder espiritual para prender o monstro, mas não são fortes o suficiente para mantê-lo imobilizado. O monstro se liberta de suas amarras e os repele. Então Tama pede a Jinka para ajudar os monges. Ele corre em direção ao monstro, o atinge com seu cajado e continua desviando e bloqueando seus golpes pesados. Ele joga múltiplos talismãs no ar e invoca braços de bronze que imobilizam o monstro. Mas assim que está prestes a desferir o golpe final, Jinka sente algo estranho. Ele desvia do ataque do monstro, pega os dois monges inconscientes e foge em velocidade máxima. Shin entra em pânico ao ser deixado para trás e os persegue o mais rápido que pode. Eles descansam em uma cabana perto da floresta. E Shin pergunta como Jinka não está cansado depois de carregar dois homens adultos e correr essa distância em velocidade máxima. Tama comenta que ele é bastante especial, e seu mestre Koku deve tê-lo treinado de forma bem rigorosa. Os monges ficam surpresos ao ouvir o nome de Koku, pois aquele homem era um lendário sábio guerreiro que havia derrotado inúmeros espíritos malignos. Depois disso, Tama diz aos monges que eles devem suas vidas a Jinka e a ela, e pede que revelem tudo o que sabem sobre o monstro Shakugan. O monge sênior, Inga, decide revelar a verdade, mas insiste que será bastante desagradável de ouvir. Ele explica que Shakugan é um humano espiritualmente aprimorado que o Templo Dangai criou. Basicamente, eles estavam tentando transformar humanos com potencial espiritual em espíritos artificiais para aumentar sua força de combate. Mas Shaku enlouqueceu e fugiu. Ela voltou para sua aldeia e matou todos lá porque tinha rancor dos aldeões. Shin fica furioso ao ouvir isso, pois durante toda a sua vida, ele foi ensinado que os fracos não têm direito de viver. É por isso que ele jurou se tornar forte, custe o que custar. Ele agarra o colarinho de um monge, perguntando como ele ousa transformar um humano em um monstro. Os monges dizem que Shaku já era uma pária para começar, e eles iriam recebê-la como membro do Templo Dangai. No entanto, agora que ela tem uma contagem de corpos de 3 dígitos, eles não têm escolha a não ser eliminá-la. Shin está furioso, mas Tama o chuta para longe e diz aos monges para deixarem tudo para os irmãos reformadores do mundo. Os monges resistem, mas Tama lhes diz que eles não conseguirão derrotar Shakyu de qualquer forma, e Inga desiste. Tama e Jinka saem e combinam seus poderes para a transformação espiritual. Tama geme um pouco enquanto Jinka absorve seu poder e se torna um espírito raposa, e então de repente, Shaku salta em direção a eles. Jinka ataca imediatamente, mas seus golpes de força total não são suficientes para causar danos sérios. Shaku o manda voando com um golpe e então coleta energia para lançar um canhão espiritual. Jinka lança um gigantesco soco de bronze que perfura o canhão espiritual e esmaga Shaku. O ataque devastador destrói o corpo do monstro junto com a área circundante. Ele destruiu apenas as partes monstruosas de Shaku e conseguiu salvar a garota dentro dela. Shin se aproxima, a observa bem como um pervertido, e quando os monges lhe dizem que levarão a garota de volta ao templo, ele está pronto para sacar sua espada contra eles. Inga decide desistir porque eles não têm chance de derrotar Jinka. Tama descobre que Shaku está bem, mas então ela se vira para encarar os monges e diz que eles estão devendo sua punição, que receberão junto com o que está por vir em seu templo. Inga avisa que há 300 monges guerreiros lá, e Jinka afirma que derrotá-los não será grande coisa. Shaku volta a si, mas não se lembra de nada do que aconteceu depois que foi ao templo. Ela se lembra que estava voltando para casa depois de colher alguns vegetais quando descobriu que seu pai bastardo a havia vendido para um monge. O monge lhe ofereceu um lugar para pertencer e o poder de não ser intimidada, e então a levou para as montanhas, onde ela foi posta para dormir. Essa foi a última memória de Shaku, e ela não tem lembrança da cirurgia de transformação espiritual ou do caos que causou. Jinka lhe conta o essencial, e Tama lhe diz que ela não precisa se preocupar com nada. Depois disso, Shaku leva o grupo à sede do Templo Dangai, e Jinka está pronto para enfrentá-los de frente. Tama o repreende para apenas assustar os monges e dar-lhes uma lição sobre não realizar experimentos humanos ilegais, e então pede aos dois humanos para irem para o lado com ela. Jinka pede a Tama para lhe dar um poder extra desta vez, e ela o leva para um canto tranquilo, corando. Momentos depois, Jinka está em seu modo de transformação espiritual e segue em direção ao templo, onde todos os monges guerreiros estão prontos para enfrentá-los.
Sob o comando de Inga, os monges avançam e esfaqueiam Jinka. No entanto, ele apenas fez um movimento estilo Naruto neles, e tudo o que esfaquearam foi um boneco de papel mágico. O verdadeiro Jinka está no telhado e ele transforma uma de suas caudas em um punho de bronze e espanca todos os monges. No entanto, Inga saca uma Glock do século XVI e atira em sua perna. Apesar disso, Jinka se move na velocidade da luz e nocauteia os monges um por um. Ele parte para acabar com Inga, mas uma equipe de monges estava reunindo energia para derrubá-lo com seu canhão espiritual. O ataque deles pega Jinka de surpresa, e ele é atingido a queima-roupa. O resultado é uma explosão gigantesca, mas Jinka ainda está perfeitamente bem. Ele afasta a fumaça da explosão e então ataca os monges com o braço de bronze gigante. Ele desce ao chão e começa a correr em direção ao castelo nas profundezas das montanhas, que é o laboratório onde Shaku foi levada. Tama e os outros observavam a luta à distância, e ela usou suas orelhas de raposa para sentir que Jinka já havia passado pelo portão e entrado no templo. Shin fica curioso porque pensou que ela se transformava em humana ao dar seu poder a Jinka. Ela lhe mostra que tem 2 pares de orelhas, incluindo orelhas humanas e orelhas de raposa, que servem como um lembrete para não esquecer quem ela realmente é. Enquanto isso, Jinka se aproximava do laboratório secreto do templo quando um grupo de sacerdotes seniores chegou lá. O sacerdote-chefe, Eisen, avista Jinka, e não está feliz que os monges na entrada deixaram um mero garoto como ele entrar. Ele não planeja lutar com ele, e em vez disso envia outro monge à frente, que se transforma em um duende hediondo. Ele salta em direção a Jinka e o agarra, mesmo enquanto ele tenta desviar. O monge duende tenta estrangulá-lo, mas Jinka transforma uma de suas caudas em um braço de madeira e o agarra. Ele estrangulou o monge monstro, mas a essa altura já havia perdido muita energia espiritual. Inga e seu parceiro chegam lá e perguntam a Jinka por que ele está tão empenhado em atacar o laboratório deles. Ele percebe que eles estão apenas tentando ganhar tempo para os reforços chegarem, mas ele também precisa descansar, então ele os atende. Jinka declara que está ali para roubar o material de pesquisa deles e aperfeiçoar a técnica de transformação espiritual de seu mestre. Ele quer se tornar um verdadeiro espírito, diferente de sua atual transformação temporária ou da técnica precária que o monge usou antes. Com isso, ele está descansado o suficiente e segue em direção à instalação secreta. Ele a encontra logo, mas Eisen está de guarda lá. Jinka salta alto no ar e se prepara para destruir o prédio, mas então, de repente, o prédio começa a tremer e a se erguer do chão. Acontece que um gigantesco espírito de pedra está fundido com a fundação do prédio, e sob o comando de Eisen, ele soca Jinka na montanha próxima. Como resultado disso, sua transformação espiritual é desfeita, e enquanto Tama volta ao normal, ela teme que Jinka esteja inconsciente ou morto. Nesse momento, outro sacerdote chega lá, com o objetivo de levar Shaku de volta ao templo. Ele também é um humano espiritualmente aprimorado e se transforma em um híbrido de lobo e urso. Suas palavras ressoam com Shaku e, de repente, as memórias de seu tempo como humana espiritualmente aprimorada vêm à tona. Shin erge para salvar a todos e cai de joelhos implorando ao sacerdote lobo que os deixe ir, pois são apenas um bando de viajantes comuns que não têm ideia do que está acontecendo ali. Ele libera suas garras e Shin o abraça, ainda implorando para que os poupe. Tama lhe diz para se afastar, mas ele pede a ela para correr ou salvá-lo. O sacerdote monstro decide matá-lo agora, mas então, de repente, o braço de Shaku se transforma no de sua forma monstruosa. Ela pede a Shin para se afastar, e então atinge o sacerdote monstro com um soco poderoso que o manda voando. Shaku mal consegue se controlar, e agora ela se lembra de todos os atos horríveis que cometeu como um monstro. Ela matou os garotos que a intimidavam e até mesmo seu pai ganancioso. Ela começa a chorar e foge. Shin tenta persegui-la, mas Tama o impede, dizendo que é melhor deixar Shaku lidar com suas memórias dolorosas e sua solidão. Shin ainda decide ajudá-la e a persegue. Depois de ser deixada sozinha, Tama se lembra da morte de um velho amigo que a ensinou o quão frágeis os humanos são e como isso a devastou. Por outro lado, Jinka também está sonhando com o passado. Quando ele estava treinando sob o lendário sábio guerreiro, ele tinha um monstro peludo como amigo e guardião, que foi morto por alguns humanos. Jinka ficou devastado ao descobrir isso e percebeu que o humano que desferiu o golpe final em seu amigo ainda estava vivo, insultando-o. Tomado pelo ódio e pela raiva, ele pegou uma espada afiada e atacou o homem. Com isso, seu sonho termina abruptamente e ele acorda em uma pequena poça. Ele encontra um embrulho de pano à sua frente e o sumo sacerdote, Eisen, fala com ele através dele. Ele está impressionado que Jinka suportou um golpe do espírito do castelo e promete que o eliminará em breve. De volta à floresta, Shin está procurando por Shaku, quando de repente ele tropeça em uma raiz de árvore e rola até a beira do mesmo penhasco onde Shaku estava sentada. Ela foge assim que o vê e pede para ele não se aproximar, já que ela é um monstro e uma assassina. Shin diz que ela não teve culpa e que as coisas estavam além do seu controle, mas Shaku se lembra claramente de ter aceitado a mão do sacerdote sombrio quando ele lhe ofereceu poder. É por isso que ela se culpa pelas mortes de todos, mas Shin pergunta o que há de errado em querer poder. De repente, a rocha sob seus pés racha e ele escorrega pelo penhasco. Ele se agarra com todas as forças, e em vez de ajudá-lo, Shaku foge.
As rochas se quebram ainda mais, e Shin cai, mas felizmente a queda é curta e indolor. Tama vem verificar como ele está, o impede de perseguir Shaku novamente e pergunta por que ele está tão preocupado com ela. Shin sente uma dor no peito ao se lembrar de Shaku chorando, e diz que sente que nunca deveria deixá-la sozinha. Ele diz que espíritos como Tama entenderão seus sentimentos de qualquer forma, e começa a correr. Ela o chuta com um galho e lhe diz que Shaku foi para o outro lado, então eles a perseguem juntos. Por outro lado, Jinka está tentando alcançar Tama quando Shaku passa por ele, e quando ela para perguntar se ele está bem, Shin aparece ali e a imobiliza. Shaku ameaça processá-lo por assédio no local de trabalho, mas ele não a solta. Ele lhe diz que é justo buscar poder porque os fracos são sempre oprimidos, e não foi culpa dela ter sido ilegalmente experimentada. Ele começa a chorar dizendo que ela não fez nada de errado, e Shaku também se emociona às lágrimas ao vê-lo. Enquanto choram e dão as mãos, tanto Tama quanto Jinka se lembram dos amigos que perderam. Tama pede a Jinka para vê-los, e lembrar que nem todos os humanos são maus. Depois disso, Tama pede a Shaku para se juntar a eles, mas Jinka não acha sensato deixá-la, e Shin irem com eles porque os assassinos do sumo sacerdote estão atrás dele. Tama pede a ele para provar que tem o poder de proteger a todos e para aprender a viver com os dois humanos. No dia seguinte, eles chegam à casa onde Jinka morou com seu falecido mestre. Ele também começa a treinar com Shin usando espadas de madeira e o derrota em um instante. Por outro lado, Tama tem um vestido sem mangas para Shaku, para que ela possa transformar seus braços em suas versões monstruosas sem qualquer impedimento. Mais tarde, enquanto todos estão sentados em silêncio, um espírito tipo fantasma aparece ali. Ele cumprimenta Tama e Jinka antes de informá-los sobre um espírito maligno, que está exigindo sacrifícios dos aldeões sem fazer nada por eles em troca. O fantasma parte com isso, e Tama também decide ir ver o espírito maligno com Jinka, deixando Shin e Shaku para trás para fazer tarefas mundanas. Assim que Tama e Jinka chegam à aldeia, eles pedem aos aldeões que os levem aos espíritos. O chefe da aldeia acredita que eles exigirão dinheiro por isso, mas Tama lhe diz firmemente que eles não precisam de dinheiro. Em vez disso, ela quer iniciar uma corrente de pague adiante e pede aos aldeões que sejam gentis com estranhos como seu pagamento. Eles enviam um garoto junto com ela e Jinka para levá-los ao esconderijo do espírito. No caminho, o garoto de repente começa a ter um ataque de raiva, dizendo que o espírito comeu sua mãe ontem e os amaldiçoando por não terem vindo antes. Tama imediatamente o esbofeteia e lhe diz para parar de esperar pela perfeição quando alguém vem salvá-lo, e se ele tem tempo para reclamar, deveria trabalhar duro para se tornar forte. Eles chegam rapidamente ao lago onde vive o espírito, e ele conta a Tama que está comendo os moradores como preço para não destruir seu vilarejo. Tama pede que ele se desculpe ou morra, e o espírito feio imediatamente cuspiu uma bola de lama gigante em sua direção. Tama nem sequer piscou, e Jinka salvou ela e o menino no último momento. Ele diz ao espírito que ninguém pode salvá-lo agora porque ele ousou atacar sua irmã. O espírito fica surpreso agora, e ele repentinamente tira da barriga a mulher que comeu ontem. Felizmente, ela ainda não foi ferida, e o espírito usa-a como refém para garantir que Jinka não ataque ela. De repente, o menino cai de joelhos e implora ao espírito que libere sua mãe, e use-o como refém em vez dela. Taima se vira para Jinka e diz que ele deve decidir o que fazer agora. Ele planeja ignorar o refém e matar o espírito, mas quando vê o menino chorando, hesita. De repente, alguém corta o espírito e resgata a mulher antes de comentar que o aluno do lendário guerreiro sábio não é como esperava. O samurai desgarrado pousa diante de Jinka e Tama e diz que é um assassino enviado pelo templo Dangai. Ele afirma que vai levar a mãe e o filho como reféns, e se Jinka quiser que eles fiquem livres, ele tem que lutar contra ele. Jinka não consegue ignorar e abandonar os dois humanos, então aceita o duelo do samurai. Eles chegam a um campo aberto onde o homem se apresenta como Heidu, um mercenário que mata espíritos e os come. Jinka fica furioso ao ouvir isso, e ataca Heidu violentamente. O samurai facilmente evita seu ataque e começa a voar no ar. Chika usa um feitiço de fogo e lança-se em direção a ele antes de disparar um ataque de fogo poderoso nele. Heidu contraria usando sua espada mágica, que pode controlar o fluxo do ar ao seu redor, e então ataca Jinka com um corte de vento forte. Ele usa o braço de bronze para bloquear contra ele, e depois ataca ele com alguns ramos de árvore grossos. Heidu evita também, e Jinka usa magia d'água, mas até mesmo isso é inútil. Ambos estão exaustos agora, e Heidu encolhe sua espada mágica, afirmando que ela não pode derrotá-lo. Em vez disso, ele puxa sua espada comum para mostrar a Jinka como podem ser perigosos os humanos. Jinka ataca ele com um punho de bronze, mas Heidu evita tudo e então ataca ele com a espada. Jinka só pode bloquear seus ataques com seu bastão, e logo perde o controle das emoções após estar na borda. Ele abandona a defesa para atacar Heidu, e ele usa essa oportunidade para evadir-se e desferir seu punho de bronze na garganta dele. Jinka tem medo de que agora vá morrer, mas Heidu para antes de machucá-lo. Jinka cai de joelhos enquanto sua transformação espiritual é revertida. Heidu diz a ele que é sorte que ele tenha conseguido viver, e então pede a Tama que faça algum sentido com o idiota. Jinka está emocionalmente ferido pela derrota, e se deprime no caminho de volta para casa.
No dia seguinte, ele vai ao rio para se deprimir enquanto Shaku chega lá para chamá-lo para o café da manhã. Ele diz para ela voltar, mas ela apenas arrasta ele pelo pescoço. Mas então, de repente, um sacerdote do templo Dangai chega lá com um desafio para Jinka. Ele diz para ele lutar novamente contra a rádio com a vida em jogo desta vez. O sacerdote chama ele de Jinka Yamato e diz que a família Yamato será destruída se ele não lutar. Jinka diz que não se importa com sua família que o abandonou, mas o sacerdote ri e diz que ele deve vir e lutar se ainda quer salvar suas pessoas. Uma vez que eles chegam a casa, Taima pergunta a Jinka o que ele quer fazer. Ele responde que não se importa com a família Yamato, mas não aceitará ser derrotado por um humano. No dia seguinte, Jinka e Heidu enfrentam-se novamente em seu confronto. Eles avançam um contra o outro, e desta vez Jinka também está usando uma espada. No entanto, justo quando trocam o primeiro golpe, ele percebe que fez um movimento ruim no início. Heidu empurra-o para trás e crava seu braço, mas justo quando está prestes a acabar com Jinka, ele usa um movimento desesperado para salvar sua vida. Ele usa o punho de bronze e atinge Heidu assim como a si mesmo, derrubando-os ambos no chão. Jinka ri e libera sua energia espiritual, dizendo a Heidu que é hora de ficar sério, mas o homem já desistiu, dizendo que não consegue sequer se mover agora. Jinka ri para celebrar sua vitória e retorna ao estado normal. Heidu pede que ele o mate agora, mas ele recusa, provocando o que é sorte que ele tenha vivido. Ele caminha de volta para seus amigos, que estão realmente felizes que ele tenha vencido. Ao mesmo tempo, o sacerdote se aproxima de Heidu, que quer saber o que acontecerá com sua irmã agora que ele falhou na missão. O sacerdote dá a ele uma carta de sua irmã, que se voluntariou para ser a próxima assassina para terminar o trabalho de seu irmão. O sacerdote diz que ela certamente vai conseguir porque ela é uma das 4 líderes de animais do templo Dangbai. Logo depois disso, Shin começa a dar comida aos feridos Heidu em troca de receber lições de espada dele. Tama e Jinka o seguem sem serem notados, e Jinka grita alto e assusta ele. Quando Shin percebe ele, tenta explicar que Heidu não é mais seu inimigo. Jinka sabe disso também, então ele leva o ferido samurai para sua casa e lhe dá uma cama confortável. Lá, Heidu revela que seus membros da clã têm poder espiritual mais forte do que os humanos normais, por isso ele se voluntariou para ser caçador de espíritos, e sua irmã se tornou freira no templo. O sacerdote disse a ele que sua irmã era fraca, e sua vida estava nas mãos deles para fazerem seu trabalho sujo, mas depois que ele perdeu, eles revelaram que ela atualmente é uma das 4 líderes de animais. Heidu avisa Jinka que sua irmã Raigan virá atrás dele próximo, e diz para ele estar preparado. Taema faz algumas contas mentais e descobre que Raigan é na verdade uma humana espiritualmente aprimorada como Shaku. Em breve, o monstro-árvore entra cambaleando em sua casa e deita-se em uma cama antes de revelar que uma mulher o expulsou de sua casa e então o mandou enviar Jinka a ela. Todos percebem imediatamente que deve ser Hagen, e Jinka se irrita ao sair para enfrentá-la. Heidu queria ir junto também, e assim como Shaku, deixando Shin responsável pelo hóspede espiritual e a casa. Jinka e outros chegam ao topo da colina, onde Hagen os espera. Ela está feliz em ver que seu irmão ainda está vivo, mas Jinka interrompe sua reunião e diz à garota para começar a luta já. Taima compartilha sua força com ele para permitir que ele se transforme. Em resposta, Hagen levanta sua saia e começa sua transformação também. Em vez de suas pernas, uma mão de pedra gigante aparece, e ela diz ao seu irmão que após completar esta missão, ela o levará para um lugar onde ele possa viver em paz. Jinka está pronto para lutar com ela, mas então de repente, Shaku caminha à frente. Ela se apresenta como Kagan, o espírito que está selado dentro de uma garota humana. Também chama o espírito Sogen, que está selado dentro de Hagen, perguntando se ela não reconhece ela. Tama e Jinka entendem que o templo está criando humanos espiritualmente aprimorados, selando espíritos dentro deles. Jinka fica furioso ao aprender isso e planeja matar Hagen, mas Shaku ainda não terminou de falar. Mais precisamente, o espírito Kagan dentro dela tenta conversar com sua amiga que está dentro do corpo de Hagen, mas ela diz que devorou a consciência do espírito chamado Sogen. Ela chama Shaku de peça defeituosa porque ela permitiu que a consciência do espírito prosperasse, e declara que também matará ela como parte de sua missão. Shaku fica furiosa agora, e diz a Jinka que ele deve ficar para trás, pois isso é sua luta. Ela avança contra Hagen e bloqueia seu dedo de pedra gigante com uma mão, e com a outra ela dispara um canhão espiritual nele. No entanto, Hagen bloqueia usando amuletos, e então dispara 4 canhões espirituais simultaneamente em Shaku. Ela evita o grande explosivo causado por eles, e escala a mão de pedra para atacar Hagen de perto. Shaku pega e quase quebra através da barreira defensiva dos amuletos quando sua mão de pedra começa a agir mal e Shaku tem que recuar. Por outro lado, Shin está carregando o espírito de Fighter e alimentando-o com vermes de terra. Ele sai para pegar mais vermes quando sente uma pressão intensa. Shin olha ao redor e vê um sacerdote alto com cabelos brancos e seu assistente com uma escuridão inexplicável nos olhos. Ao fazer contato visual com o menino, Shin vê um rio de sangue e cai de joelhos.
O sacerdote e o menino se afastam, e o espírito árvore chega lá, dizendo a Shin que ele detectou um dragão. Ele pede para ele correr para Jinga e outros, e avisá-los de evacuar o mais rápido possível. Shin corre para o topo da colina e diz a seus amigos que o espírito árvore quer que eles fogem porque ele detectou um dragão. Tika fica pálido ao ouvir sobre o dragão e tenta fugir, mas então uma onda espiritual intensa passa pelo local e o sacerdote chamado Ji-hun está parado diretamente à frente deles. Ele diz para Raigan que ela será executada por assassinar um alto funcionário governamental. Ele desaparece de seu lugar e então aparece instantaneamente na frente de Regan e a pega no vazio. Todos ficam estupefatos ao ver sua transformação de dragão por um segundo, e Ji-han retorna ao normal para enfrentar Jinka e matá-lo. Jinka fica pálido e corre embora, ordenando a todos que se dispersem e se encontrarem na caverna do perdedor. Ele atira algumas bombas de fumaça em Ji-han cego, e então de repente, ele, Shin e Heidu atacam o sacerdote dragão. No entanto, o menino chamado Senya perfura todos eles instantaneamente usando seu braço monstro, apenas para perceber que eram apenas ilusões criadas usando bonecos de papel. Enquanto isso, todos se reúnem na caverna de Heidu, e Shaku até mesmo salva Regan. No entanto, Hagen perdeu toda a metade inferior de seu corpo e está quase morta. Heidu pergunta se ela realmente matou um funcionário governamental, e ela admite ter feito isso por ordem de seus superiores. Ela afirma que fez isso para se tornar famosa, e então seu irmão não teria mais que viver na escuridão do submundo. Heidu diz a ela que não tem planos grandes e que seria feliz vivendo felizmente com ela. Raven perde a sanidade nisso e solta sua energia reservada, dizendo que não vai ficar com um perdedor como ele. Ela planeja ir buscar refúgio com seu chefe e quer comer Tama para recuperar sua força. Jinka ataca ela antes que ela alcance Tama, espetando-a com seu bastão e prendendo-a contra as rochas. Ele deseja-lhe um bom caminho para o além, e Reiken murmura que queria ser humana antes de desaparecer. O espírito dentro de Shaku está frustrado com a morte de sua amiga e reclama sobre por que Hagen teve que consumi-la. Tama consola-a e então diz a Jinka que ele deve lutar contra o dragão. Ele recusa, dizendo que não há chance de ele ganhar, mas ela diz a ele que não tem escolha senão derrotá-lo se quiserem sobreviver. Ela sabe que não é possível agora, então ela tem um plano. Talma declara que eles vão invadir e fechar os laboratórios do templo, roubar seus materiais de pesquisa para ajudá-los a se preparar contra o dragão, e farão isso enquanto fogem. Shakil interrompe dizendo que seu espírito Kagan quer recolher os restos de sua amiga e levá-los para sua casa. Taema decide ir para esse lugar também, mas Heidu planeja separar-se deles e limpar o lixo deixado por sua irmã. Ao continuarem sua jornada, Shin está realmente feliz porque Heidu lhe deu sua espada mágica antes de partir, porque ele acreditava que não poderia espiar os pecados de sua irmã com uma espada do submundo. Shin sorri animadamente enquanto puxa a espada apesar da advertência de Jinka, e os ventos intensos liberados pela espada o lançam para o céu. Depois que ele cai no chão, Jinka diz a ele que como ele não tem poder espiritual real, ainda não pode controlar a espada. No entanto, Tama assegura a ele que apenas mantendo a espada perto dele todo o tempo, ele desenvolverá sua própria força espiritual. Eles tomam um descanso mais tarde, e Tama dorme no colo de Shaku. De repente, ela cheira algo que a acorda. Ela corre ansiosamente para a floresta, dizendo para todos seguirem-na. Eles logo se deparam cara a cara com 3 espíritos macacos carregando barris de álcool. Tama oferece-lhes um rabanete para comprá-lo, mas os macacos dizem que o álcool é para seu hóspede, e ela deveria perguntar ao hóspede se ele quer. Ela aceita o negócio e sorri animadamente pedindo para eles mostrarem o caminho. Chegam ao local dos hóspedes, um homem gigante saboreando o sabor do licor especial produzido pelos espíritos macacos. Assim que ele vê 3 humanos e um espírito raposa, ele percebe que são os que atacaram o templo principal Deng. Ele se apresenta orgulhosamente como Doran o Tigre, um dos 4 líderes de animais do templo Dangai, mas diz a eles que não devem ter tanto medo dele, pois ele não está lá para capturar eles. No entanto, ele não pode ignorá-los porque eles são criminosos procurados, então Tama sugere uma maneira pacífica de resolver as coisas. Ela desafia Doran a um concurso de beber, e se eles vencerem, ele deixará eles ir. Ele aceita o desafio, e todos se sentam para beber. Tinka é desacordado com a primeira dose, enquanto o resto da equipe percebe que os espíritos macacos realmente produzem o melhor álcool do mundo. Tama pergunta a Doran por que um sacerdote como ele veio aqui apenas para beber, e ele revela a história de como uma vez lutou contra um espírito tigre nesta área. Ele foi obrigado a recuar após uma lesão, mas então encontrou os macacos, que estavam sendo assustados pelo tigre. Ele usou seu álcool para embriagar o tigre e enfraquecê-lo, e eles lutaram novamente. A luta durou muito tempo, e o tigre finalmente chorou. Quando Doran sentiu que ia morrer, os macacos vieram em seu resgate e bateram na cabeça do tigre com uma garra de álcool. Usando essa oportunidade, Doran o finalizou, e então ele se tornou amigo dos espíritos macacos. Eles bebem o dia inteiro, e graças ao bom humor, Doran diz a Tama que ela pode perguntar a ele qualquer coisa que queira. Ela aproveita a oportunidade e pergunta a ele sobre a fraqueza do sacerdote dragão Ji-hun, e ele responde que ele não pode lidar com alimentos picantes.
Doran diz a Tama que ninguém mais que ele vai derrotar Ji-hoon, porque eles são rivais de vida inteira. O concurso de beber continua até a madrugada, e depois que todos os outros passam mal, Shaku é a única que realmente bebe mais Doran e força-o a aceitar sua derrota. No dia seguinte, todos acordam com ressaca, exceto Jinka e Shaku. Antes que eles partam, Doran diz a Jinka que a próxima vez que eles se encontrarem, eles devem lutar um contra o outro. Logo depois, eles chegam a um vilarejo protegido por um barreiro. Shakil diz que Kagan quer passar por esse vilarejo, porque é o caminho correto para sua casa. Tama se pergunta se há uma forma de atravessar o barreiro, e Jinka sugere que ele possa abrir um pequeno buraco através do barreiro para uma pessoa passar. Tama decide ser a primeira a entrar e negociar, então Jinka abre um pequeno buraco no barreiro e ela salta nele. Ela descobre que todo o vilarejo parece estar vazio, e não parece ser uma armadilha. De repente, um espírito Slim mascarado vem e pede para ela parar, e então se apresenta como Fuku. Tama pergunta ao espírito se ele é quem selou do barreiro, e Fuku confirma, dizendo que o barreiro é para proteger o vilarejo de mudanças. Ele pergunta a Kama se ela nunca desejar que o amanhã nunca chegasse, e embora ela negue, o espírito pode ler suas memórias do amigo humano que morreu. Ele compadece-se de Tama e pergunta se ela quer segui-la para que ele possa protegê-la. Ela segue Fuku, diz que o futuro não sempre é ruim, e pergunta se ela pode remover o barreiro. Fuka recusa e começa a teimosamente brincar com Tama, então ela apenas dá um tapa nele, fazendo-o fugir. Enquanto Tama persegue o espírito, ela abre a porta de uma casa, e o que ela vê lá horroriza e dóia. Ela chama Fuku para conversar pacificamente e diz a ele que, embora tenha ficado devastada quando perdeu seu amigo, encontrou novos amigos e está feliz agora. Tama diz ao espírito que ele não pode impedir o fluxo do tempo e cumprir seu dever de proteger os moradores porque todos morreram. O espírito está triste agora, mas Tama abraça-o, dizendo que ele tentou o melhor. Ela agradece Fuka por tentar salvá-la também, e o espírito fica emocionado às lágrimas. Ele desaparece após aceitar que seu papel neste mundo acabou, e o barreiro começa a desaparecer. Fora, Jinka e os outros estavam esperando pacientemente quando outro assassino enviado pelo templo chegou lá para matá-los. Ele se apresenta como Reshin, um dos 4 líderes de animais. Shin acredita que Jinka não pode se transformar com Tama presente, então ele está prestes a puxar sua espada, mas Jinka proíbe-o. Ele jurou que vai derrotar Reshin sem poderes de Tama. O assassino de repente puxa uma espada de seu saco mágico, dado a ele por Yazin. Ele ataca Jinka e então faz muitas lâminas projetarem-se da lâmina para atacá-lo com elas. De repente, o barreiro atrás deles desaparece, distraindo Jinka e dando a Reshin a chance de atingi-lo. No entanto, Jinka retorna para lutar contra ele após sua transformação espiritual e o envia voando com um soco de bronze. Tama se junta a eles em breve e diz que ela resolveu tudo pacificamente, então eles devem continuar sua jornada. Finalmente, eles chegam a uma vali, que Kagan afirma ser sua aldeia, mas parece não haver outra forma de vida lá. De repente, as paredes da vali começam a tremer e uma enorme face aparece lá, bem-vindendo Kagan de volta para casa. Eles encontram uma variedade de espíritos do tipo terra, e enquanto Shin faz flexões com rochas bebês em seu ombro, Tama observa que ele está interagindo naturalmente com eles. Ela diz a Jinka que é fácil para humanos e espíritos conviverem e pergunta por que ele quer se tornar um espírito. Ele não dá uma resposta, mas o motivo pelo qual ele quer se tornar um espírito é para aumentar sua longevidade e permanecer ao lado de Tamul Sai para sempre. Enquanto caminha sem rumo, Jinka vê uma mulher grávida em dificuldades no caminho, então ele a leva para a Vila Espírito. Eles conversam com a grande cara de pedra, que é o velho da aldeia, e ele permite que a mulher fique na aldeia até ela dar à luz. Jinka também faz com que ela engula alguns amuletos, então todos os espíritos parecem humanos para ela. Tama decide que eles também ficarão com ela até ela esteja pronta para partir. À noite, Shin pratica seus golpes no topo da vali, e Shaku vem vê-lo. Ela pergunta se é realmente tão importante para ele se tornar forte rapidamente, e ele responde que todos menos ele conseguiram grandes coisas em sua jornada, e ele é o único fraco. Chatko diz a ele que foi ela quem o seguiu quando ele estava correndo e o salvou. Ela começa a ficar vermelha ao dizer isso, e tenta fugir, mas Kagan a para porque ela tem negócios com o menino também. Kagan pede a Shin que puxe sua espada mágica e promete dar a ele algumas dicas sobre como usá-la. Shin puxa sua espada nervosamente, mas a pressão do vento o envia voando novamente. Kagan diz a ele que ele não está comunicando-se com a espada. Shin tenta considerar a espada como uma pessoa, e percebe que ela não aceitaria ele tão facilmente porque está ligada ao seu antigo mestre. Ele diz a Kaiden que aprendeu a usar uma espada com o fantasma de um samurai também. Então ele é um bom ouvinte quando se trata de espíritos. Kaiden fica impressionado e diz a ele que ele deve continuar praticando duro para se tornar um homem digno de casar com Shaku. Shin fica vermelho ao ouvir isso, e mesmo Shaku fica louca de vergonha ao recuperar o controle de seu corpo de Kagan. Ela grita e corre embora, mas agora Shin está determinado a se tornar um homem digno dela. No dia seguinte, eles visitam a mulher grávida, e Shaku sente o bebê mexendo. Taima diz a Jinka que ele também sinta, mas justo quando ele está prestes a tocar o ventre da mulher com suas mãos sujas, ela entra em trabalho de parto.
Ao mesmo tempo, Doran e Reshin chegaram à vila, encarregados da missão de caçar Dinka. Enquanto Reshin tenta ameaçar o ancião, Doran o esbofeteia e pede educadamente permissão para duelar com o inimigo do templo Dangmai. O ancião transmite a mensagem aos seus convidados e em poucos instantes, Dinka, Shin e Shaku chegam para enfrentá-lo. Dinka já está em sua transformação espiritual, e Doran está realmente animado para encará-lo. No entanto, Reshin percebe que Tama está desaparecida, então ele se esgueira para encontrá-la. Doran então declara que também mostrará sua verdadeira forma agora. Ele libera uma quantidade insana de energia espiritual que devasta o chão e se transforma em um humano tigre. Ele imediatamente assume uma postura de boxe e avança contra Dinka, atingindo-o com uma saraivada super rápida de socos. Dinka é arremessado para longe, então ele usa o ataque de chamas em Doran, que suporta tudo. Dinka então o chicoteia com a raiz da árvore, mas mesmo isso se mostra inútil. Doran flexiona seus músculos orgulhosamente e avança contra Dinka novamente, que usa seus punhos de bronze para contra-atacar seu soco. O punho de bronze também é destruído, e Dinka é arremessado, mas ele coloca toda a sua força no próximo ataque e atinge Doran com 2 punhos de bronze. O ataque destrutivo consegue derrubar o Homem-Tigre e causa-lhe grande dano, mas Dinka também sofre muito com isso. Doran se levanta e declara que é assim que homens de verdade devem lutar, e Dinka começa a rir como um louco. Ele percebe que quer continuar lutando contra Doran e avança contra ele com punhos de ferro gigantes desta vez. Eles se atingem, riem maniacamente e se atingem mais um pouco. Shin e Shaku só conseguem encará-los quando de repente Roshin aparece atrás deles e pergunta o que estão escondendo na área atrás dele. Shaku o ataca imediatamente, mas ele desaparece porque era apenas uma ilusão. Ele estala os dedos antes de sumir e de repente uma enorme rocha se desprende do vale e começa a rolar em direção à cabana, que está escondida com magia. Todos ficam chocados ao ver isso, e vendo Dinka distraído, Doran o atinge contra as rochas. Enquanto isso, Shaku e Kagan usam toda a sua força para impedir que a rocha role em direção à cabana. Ela já está se esforçando e diz a Shin para evacuar todos da cabana. Ele corre em direção à cabana, mas um exército de clones de Hessian está bloqueando seu caminho. Até Doran fica furioso com sua maneira covarde de agir e ataca os clones apenas para descobrir que são todos ilusões. Shin pensa que pode simplesmente passar correndo por eles se forem falsos. Mas então, de repente, o verdadeiro Rishin voa sobre ele e esfaqueia Shaku no peito. Tama se junta a eles logo e diz que resolveu tudo pacificamente, então eles devem retomar sua jornada. Eventualmente, eles chegam a um vale que Kagan afirma ser sua vila, mas parece não haver outra forma de vida ali. De repente, as paredes do vale começam a tremer e um rosto gigantesco aparece ali, dando as boas-vindas a Kagan de volta para casa. Eles encontram uma variedade de espíritos do tipo terra ali. E enquanto Shin faz flexões com espíritos de rocha bebês nas costas, Tamar comenta que ele está interagindo de forma bastante natural com eles. Ela diz a Dinka que é fácil para humanos e espíritos coexistirem e pergunta por que ele quer se tornar um espírito. Ele não lhe dá uma resposta, mas a razão pela qual ele quer se tornar um espírito é para que possa aumentar sua expectativa de vida e ficar ao lado de Tama para sempre. Enquanto caminha sem rumo, Dinka avista uma mulher grávida em apuros na estrada, então ele a leva para a Vila dos Espíritos. Eles conversam com o rosto de pedra gigante, que é o ancião da vila, e ele permite que a mulher fique na vila até dar à luz. Dinka também a fez engolir alguns talismãs, então todos os espíritos parecem humanos para ela. Tama decide que eles também ficarão com ela até que ela esteja pronta para partir. À noite, Shin pratica seus golpes no topo do vale e Shaku vem vê-lo. Ela pergunta se é realmente tão importante para ele se tornar forte rapidamente, e ele responde que todos, exceto ele, alcançaram grandes coisas em sua jornada, e ele é o único fraco. Chatko diz a ele que foi ele quem a seguiu quando ela estava correndo e a salvou. Ela de repente começa a corar depois de dizer isso e tenta fugir, mas Kagan a impede porque ela também tem assuntos com o garoto. Kagan pede a Shin para sacar sua espada mágica e promete dar-lhe alguns conselhos sobre como usá-la. Shin saca sua espada nervosamente, mas a pressão do vento o arremessa novamente. Kagan diz a ele que ele não está se comunicando com a espada. Shin tenta considerar a espada como uma pessoa e percebe que ela não aceitaria tão facilmente por causa de seu apego ao seu mestre anterior. Ele diz a Kagan que aprendeu a manejar uma espada com o fantasma de um samurai também, então ele é um bom ouvinte quando se trata de espíritos. Kagan fica impressionada e diz a ele para continuar praticando duro para que ele possa se tornar um homem digno de se casar com Shaku. Shin fica vermelho ao ouvir isso, e até Shaku cora loucamente depois de recuperar o controle de seu corpo de Kagan. Ela grita e foge, mas agora Shin está determinado a se tornar um homem digno dela. No dia seguinte, eles visitam a mulher grávida e Shaku sente o bebê chutando. Taima diz a Dinka para sentir também, mas assim que ele está prestes a tocar a barriga da mulher com suas mãos suadas, ela entra em trabalho de parto. Ao mesmo tempo, Doran e Reshin chegaram à vila, encarregados da missão de caçar Dinka. Enquanto Reshin tenta ameaçar o ancião, Doran o esbofeteia e pede educadamente permissão para duelar com um inimigo do templo Dangmai. O ancião transmite a mensagem aos seus convidados, e em poucos instantes, Dinka, Shin e Shaku chegam para enfrentá-lo.
Jinka já está em sua transformação espiritual e Doran está realmente animado para encará-lo. No entanto, Roshin percebe que Tama está desaparecida, então ele se esgueira para encontrá-la. Doran então declara que também mostrará sua verdadeira forma agora. Ele libera uma quantidade insana de energia espiritual que devasta o chão e se transforma em um humano tigre. Ele imediatamente assume uma postura de boxe e avança contra Jinka, atingindo-o com uma saraivada super rápida de socos. Jinka é arremessado para longe, então ele usa o ataque de chamas em Doran, que suporta tudo. Jinka então o chicoteia com a raiz da árvore, mas mesmo isso se mostra inútil. Doran flexiona seus músculos orgulhosamente e avança contra Jinka novamente, que usa seus punhos de bronze para contra-atacar seu soco. O punho de bronze também é destruído, e Jinka é arremessado, mas ele coloca toda a sua força no próximo ataque e atinge Doran com 2 punhos de bronze. O ataque destrutivo consegue derrubar o Homem-Tigre e causa-lhe grande dano, mas Jinka também sofre muito com isso. Doran se levanta e declara que é assim que homens de verdade devem lutar, e Jinka começa a rir como um louco. Ele percebe que quer continuar lutando contra Doran e avança contra ele com punhos de ferro gigantes desta vez. Eles se atingem, riem maniacamente e se atingem mais um pouco. Shin e Shaku só conseguem encará-los quando, de repente, Roshin aparece atrás deles e pergunta o que estão escondendo na área atrás dele. Shaku ataca imediatamente, mas ele desaparece porque era apenas uma ilusão. Ele estala os dedos antes de sumir e, de repente, uma enorme rocha se desprende do vale e começa a rolar em direção à cabana, que está escondida com magia. Todos ficam chocados ao ver isso, e vendo Jinka distraído, Doran o atinge contra as rochas. Enquanto isso, Shaku e Kagan usam toda a sua força para impedir que a rocha role em direção à cabana. Ela já está se esforçando e diz a Shin para evacuar todos da cabana. Ele corre em direção à cabana, mas um exército de clones de Reshin está bloqueando seu caminho. Até Doran fica furioso com sua maneira covarde de agir e ataca os clones apenas para descobrir que são todos ilusões. Shin pensa que pode simplesmente passar correndo por eles se forem falsos, mas então, de repente, o verdadeiro Reshin voa sobre ele e esfaqueia Shaku no peito. Shin não consegue controlar sua raiva e saca sua espada, mas Roshin o atinge com alguns talismãs explosivos. Shin olha para Shaku, que ainda segura a rocha apesar da ferida aberta no peito, e afirma que ela está bem porque é um monstro. Shin pede ajuda, e Tama pede para ele aguentar só mais um pouco, porque o bebê está prestes a vir ao mundo. No entanto, Shaku e Kagan percebem que não lhes resta muito tempo, e não se arrependem. Shaku se lembra do tempo feliz que passou com Tama, Jinga e Shin, e assim que ela está prestes a morrer, ela ouve os choros do bebê recém-nascido. Ela sorri, esperando que o bebê viva feliz, e usa toda a sua força restante para garantir que ele sobreviva. Ela usa seu poder espiritual e transforma todo o seu corpo em uma rocha, impedindo firmemente que a pedra role. Os talismãs que impulsionavam a pedra desaparecem logo e todos estão seguros, mas Shin está devastado. Por outro lado, Reshin está prestes a matar Jinka quando Doran o ataca. Reshin desvia, mas Doran diz a ele que eles estão recuando agora, e se ele se opuser, morrerá ali. Jinka volta a si logo, e Doran se desculpa por deixar seu parceiro interferir na batalha. Ele promete que não acontecerá da próxima vez e sai em silêncio. Jinka então nota a pedra e vai até Shin para perguntar se ele e Shaku estão bem. Shin só consegue apontar para a rocha à sua frente, e Jinka fica devastado ao sentir a energia espiritual de Shaku vindo dela. De repente, Taima chega e os chama para a cabana porque o parto está completo. A mulher deu à luz gêmeos e os nomeou Shakyaku e Kagan. Jinka deixa suas emoções transbordantes saírem como lágrimas, e Tama também não consegue parar de chorar. Shin, no entanto, tem a mandíbula cerrada de raiva por sua impotência, e ele sai silenciosamente da cabana para sofrer em silêncio diante dos restos de Shaku. Logo depois disso, a mãe e seus filhos estão saudáveis o suficiente para viajar e os espíritos locais se voluntariam para escoltá-los para casa. A mulher não quer se intrometer em seus assuntos, mas diz que teria sido ótimo se Shaku tivesse segurado as crianças. Tama e seu grupo também partem com isso e o ancião da vila lhes diz que Shaku ainda não está morta. Sua energia espiritual vive. Embora seja muito fraca, ela pode recuperar sua força e reviver eventualmente. Mas ela também pode se tornar parte da natureza e perder sua individualidade. Mais tarde, todos estão sentados em uma cabana e Shin, que mudou drasticamente depois de perder Shaku, consegue conversar mais fluentemente com sua espada mágica. Ele diz à espada para calar a boca, porque em breve a deixará se banquetear com o sangue dos monges Dengai. De repente, um espírito aparece e Shin se prepara para lutar com ele sem motivo. Taima o impede e diz ao espírito que eles não querem fazer mal a ele ou ao seu povo. O espírito diz que se eles querem abrigo, não devem vir à vila e ir para a cabana do outro lado do rio, porque ele não quer manchar sua vila com a escuridão de Shin. Eles descansam na cabana e Tama percebe que tanto Jinka quanto Shin foram abalados pela morte de Shaku. Jinka ainda está se segurando bem, mas Shin se perdeu na raiva, e ela pensa que isso não é um bom presságio. De repente, ela ouve um menino conversando com sua irmã lá fora, que será sacrificada ao espírito em troca da proteção da vila.
O menino reclama que é injusto, mas a menina diz que sacrificar um humano a cada 4 anos pela segurança completa da vila é um bom negócio. Ao ouvir isso, Shin se levanta e começa a ir matar o espírito, mas Tama o impede, dizendo que os termos são aceitáveis, e o espírito está realmente protegendo a vila. Shin a agarra pelo colarinho, dizendo que ele ainda está matando e comendo pessoas, mas Tinka o derruba por falar rudemente com Tama. Ele se levanta e sai apesar do aviso de Tama, então ela joga uma cobra falsa para assustá-lo. No entanto, Shin grita com a cobra e quebra a ilusão. Tama o persegue e, em vez de impedi-lo, ela lhe dá alguns equipamentos de proteção que receberam da Vila dos Espíritos da Rocha e pede para ele não morrer. Shin chega à floresta e chama o espírito, confiante de que pode matá-lo usando sua espada mágica. O espírito sai, mas antes que Shin possa fazer qualquer coisa, ele é esfaqueado e morto por Reshin primeiro. Shin avança contra ele, mas não consegue sacar a espada mágica, então usa a espada normal. Reshin desvia do ataque e o arremessa para longe com um vento forte e a pressão do seu golpe de espada. Reshin decide acabar com Shin inconsciente, que na verdade está no reino mental da espada mágica. O espírito da espada pede para ele se render para que possa assumir o controle de seu corpo e rasgar tudo em pedaços. Shin simplesmente diz ao espírito para calar a boca porque é apenas uma espada, e ele é o espadachim que a controla. Ele enfia a mão na boca do espírito, dizendo para lhe dar todo o seu poder. No mundo real, Reshin está prestes a esfaqueá-lo quando Shin de repente acorda e corta seu braço. Ele declara que este é o início de sua vingança contra o Templo Dangai, mas Reshin usa suas habilidades especiais para curar seu braço ferido instantaneamente. Ele arranca sua máscara para revelar um rosto enrugado e atira um canhão espiritual em Shin, que só consegue desviar. Reshin joga algumas espadas nele depois disso e Shin mal consegue bloquear todas. O espírito da espada diz a ele que sua raiva não o tornará mais forte, apenas mais vulnerável, mas ele ainda avança imprudentemente. Rishin consegue desarmá-lo, mas Shin o atinge com seu forte gancho e o joga no chão. Ele começa a espancá-lo, mas é forçado a recuar quando Reshin dispara um canhão espiritual contra ele. Reshin se levanta e jura que matará a todos, quando de repente, o espírito guardião pula nele e esmaga sua cabeça no chão com seu último suspiro. O espírito cai morto com isso, e embora Shin esteja confuso, ele não vai deixar essa chance passar. Ele pega sua espada e se prepara para matar Reshin para vingar Shaku, quando de repente ele ouve a voz dela. Ele vê a ilusão de Shaku e Kagan falando com ele, dizendo que tal ato não ficaria bem para ele. Shin grita dizendo que está fazendo isso por si mesmo, mas não consegue matar Reshin porque o rosto de Shaku aparece na frente dele. De repente, um talismã sai voando do corpo de Reshin, e Yazin fala com Shin através dele. Ele pede para não destruir seu corpo porque custou muito dinheiro e esforço. Ele também ordena que Reshin retorne imediatamente ou ativará seu protocolo de autodestruição. Shin e Reshin se encaram e declaram que a luta deles ainda não acabou antes que o assassino jogue uma bomba de fumaça e desapareça. Mais tarde, Shin retorna à vila, confuso sobre seu objetivo de se tornar forte. Um aldeão se aproxima dele e pergunta se ele é quem matou o espírito guardião deles. Ele diz que a vila está condenada, e Shin diz a ele que os aldeões deveriam protegê-la eles mesmos em vez de deixar outra pessoa fazer o trabalho sujo. O homem reclama, dizendo que ninguém ali jamais segurou uma espada antes, e Shin diz a ele para ir e morrer se não conseguir se tornar forte. No entanto, ele está confuso sobre o que está fazendo com sua vida. Ele atravessa a ponte e encontra seus amigos esperando por ele ali. Eles planejam deixar a vila antes que os aldeões se voltem contra eles, mas a menina que Shin salvou de ser sacrificada o agradece. Naquela noite, Taima pergunta a Shin o que ele quer fazer agora, e ele responde que ficará forte o suficiente para vingar Shaku e garantir que os monges Dengai não arruinem a vida de mais ninguém. Mais tarde, Tama e Jinka vão dormir, mas Shin está ocupado praticando seus golpes de espada. No dia seguinte, eles chegam a um vale de aparência assustadora, onde 2 espíritos gigantes chamados Tengu chegam para cumprimentá-los, junto com sua chefe paqueradora. Ela ouviu falar de Tama e seu grupo sendo inimigos do Templo Dangai, e ela afirma que quer ser sua aliada. Ela os convida a segui-la e se apresenta como uma deusa da montanha no caminho. Ela quer levar o grupo de viajantes a um lugar onde possam relaxar e se esconder do Homem-Dragão de Dangai. Shin pergunta se está tudo bem deixar seus guarda-costas para trás, e a mulher responde que não precisa de guarda-costas. Ela diz que Jinka deveria ser capaz de perceber isso porque ele tem olhos de fada, mas ele parece estar alheio ao conceito. A deusa da montanha os leva ao seu esconderijo, uma caverna nas montanhas cheia de pilares de cristal brilhantes. Por outro lado, o sacerdote dragão Jihan e seu assistente Sanya chegaram à entrada do vale, e eles pedem aos 10 guardas para deixá-los passar. Eles recusam citando ordens de seu mestre, mas Jihan também não planeja recuar. Ele envia Senya para lutar contra eles, e o menino transforma seus braços em armas letais e instantaneamente corta os guardas Tengu. Jihan fica satisfeito com o desempenho de seus discípulos, mas os Tengu mortos se transformam em corvos, revelando que isso foi apenas uma ilusão gigante para confundir os invasores. Seung já pensa que ele estragou tudo, mas Ji-Hun acredita que isso será bom para seu crescimento.
De volta à caverna, Taimana e amigos sentam no topo do pilar mais alto, onde a deusa da montanha lhes diz para fazerem livremente quaisquer perguntas que tiverem. Ela revela que soube deles através do ancião de rosto de pedra, que é um velho amigo dela. Ela parece amigável, mas Tamã percebe que ela quer um favor deles e pede para ela ir direto ao ponto. A deusa da montanha pede para eles acordarem Taizen, o espírito em forma de castelo que está guardando a instalação de pesquisa Dangai. Ela explica que ele também é um deus da montanha como ela, mas os sacerdotes Dangai o fizeram uma lavagem cerebral para servi-los. Ela lhes diz que eles só precisam dar umas palmadas bem fortes e o espírito voltará a si, mas todos os três acreditam que é impossível. A deusa da montanha diz que ela mesma fará a parte das palmadas, mas precisa que eles a guiem até onde Taizen está. Ela diz que é um bom negócio para eles porque podem tirar um dos 3 poderes-chave do templo Dangai com isso. Jinka acredita que o dragão é o segundo poder e pergunta qual é o terceiro. A deusa diz que o terceiro poder é um espírito chamado Kuzunoha, e Tamra surta ao ouvir esse nome. Chaco quer saber mais sobre o espírito chamado Kuzunoha, e a deusa da montanha começa a história. Ela explica que muitos anos atrás, um homem se juntou aos monges Dengai e dedicou seu tempo à pesquisa. Um dia, ele foi enviado para subjugar a raposa de 9 caudas chamada Kuzunoha, mas ele se apaixonou por ela à primeira vista. Além disso, Kuzunoha também se apaixonou por ele, e então o homem massacrou toda a sua equipe por ela. E eles se tornaram um casal. Esse monge era Yasin, que agora é o sacerdote-chefe do templo Dangai. Chalma fica pasma com essa história. E enquanto Shin e Jinka a encaram, ela fica envergonhada e lhes diz que Kuzunoha é na verdade sua mãe, e isso faz de Eisen seu padrasto. A deusa da montanha continua a história dizendo que Eisen alegou que Kuzunoha foi derrotada na batalha e a escondeu secretamente enquanto pesquisava maneiras de transformar espíritos em humanos. Todos percebem que os humanos espiritualmente aprimorados são apenas os protótipos falhos dos experimentos de Eisen e Shin jura matá-lo. Tama concorda e diz que sua mãe se torna uma tola quando se apaixona, então eles devem estar prontos para enfrentá-la também. De repente, um bando de corvos vem voando em direção a eles e a menina pula para o lugar onde a deusa da montanha está. Ela pousa na cabeça de Shin, e então imediatamente relata à deusa que o Homem-Dragão está meditando para quebrar o feitiço que ela lançou para confundi-lo. Shin repreende a menina por não se desculpar com ele, mas quando ela se vira, ela nota Jinka e se apaixona por ele à primeira vista. Ele a rejeita por ser humana e pergunta o que ela está fazendo ali. A deusa da montanha diz que a encontrou um dia e a adotou. Ela a apresenta como Rinzu, sua assistente e aprendiz. A deusa então mostra Ji-Hoon meditando perto do rio em sua cortina de projeção e decide pregar uma peça nele. Ela envia um espírito feminino para seduzir Ji-Hoon, e ele fecha os olhos de seu discípulo para que não veja a mulher indecente. Após desfrutar de um bom espetáculo, ele grita para ela ir embora, e a garota se transforma em um guaxinim, sua verdadeira forma, e foge. A deusa ri ao ver isso e diz a todos os espíritos do vale para distrair o dragão, dando-lhes tempo para treinar seus convidados. Tama diz que não tem tempo suficiente, então a deusa da montanha desacelera o fluxo do tempo para eles. Ela lhes diz que não há limite superior para o potencial deles e os envia para seus campos de treinamento separados. Primeiro, ela vai lidar com Jinka, que é enviado para uma campina. Ela conhece o mestre dele, Koku, e afirma que ele era um pervertido de primeira que tentava se aproveitar dela com frequência. Então ela o esbofeteou, e isso contribuiu para torná-lo o mais forte e sábio guerreiro do mundo. Ela então invoca sua assistente Rinzu e lhe diz para derrotar Jinka em troca de um feitiço que pode torná-lo dela para sempre. Rinzu fica muito animada para vencer agora, e a deusa diz a Jinka para lutar à vontade, pois ele não pode morrer neste espaço. A garota invoca um machado grande, avança contra Jinka antes mesmo que ele se prepare e arranca seu braço. Ele fica horrorizado, mas enquanto grita de dor, descobre que seu braço voltou ao normal. Ele está confuso agora e só consegue desviar do ataque de Rinzu, perguntando-se o que está acontecendo ali. A garota transforma o machado em um martelo e depois em uma pata para atingi-lo, e Jinka fica chocado ao saber que ela ainda está contendo sua verdadeira força. Rinzu invoca talismãs explosivos e os atira em Jinka, e enquanto ele desvia, a deusa da montanha decide falar sobre seus olhos de fada. Ela diz que pessoas com poder espiritual especial nascem com olhos de fada, e sempre nascem como gêmeos. Rinzu se distrai pensando que existe outra pessoa tão bonita quanto Jinka por aí, e ele usa essa chance para atingi-la na cabeça. Ele não se surpreende com isso, pois já viu seu irmão gêmeo que vive feliz com os pais. A deusa diz que quando gêmeos com olhos de fada vivem juntos, espíritos malignos os cercam. É por isso que o mestre Koku sugeriu que seus pais o enviassem a ele. Jinka grita, perguntando por que ele foi enviado para viver em dificuldades enquanto seu gêmeo vivia uma vida de conforto, e a deusa ri dele, dizendo que sua reação prova que ele ainda é humano, não importa o quanto os odeie. Ela sente pena dele e diz que ele realmente tem uma existência infeliz. Jinka lhe diz que, embora tenha enfrentado dor e dificuldades, houve momentos felizes em sua vida também, e é por isso que ele não é infeliz. De repente, algo dentro dele se rompe, e ele vê a deusa coberta por sua aura espiritual.
Ela o parabeniza por aceitar seu lugar no mundo, o que era a única forma de quebrar o selo de seus olhos de fada. Agora Dinka pode ver a imensa energia espiritual da deusa, assim como a energia espiritual de Rinzu. Ele percebe que os talismãs explosivos que ela atira nele mal têm poder e ele nem precisa desviar deles. Ele também nota sua própria aura. Dinka percebe que o que está vendo é a alma da outra pessoa e que não há diferença entre as almas de humanos e espíritos. Rinzu continua atacando e ele simplesmente segura as mãos dela e pede para ela se render. Ela se rende imediatamente, sendo uma simp, e se agarra a ele. A deusa da montanha lhe diz que ele passou no teste, mas ainda há mais treinamento a caminho. Enquanto isso, o desafio de Tama envolve aprimorar seu poder espiritual para andar sobre um lago, e há um clone da deusa para distraí-la, fazendo-a perder o foco. Por outro lado, Shin se vê diante de uma enorme rocha que bloqueia seu caminho para um vale. Ele tenta cortá-la com o poder de sua espada mágica, mas não funciona, então decide golpeá-la com a própria lâmina. Isso também não ajuda, e então a deusa da montanha envia seu clone para vigiá-lo. Ele não consegue cortá-la de jeito nenhum, então decide usar o poder do vento de sua espada mágica para voar e passar pela rocha de outra forma. Assim que ele faz isso, o céu se abre, e ele entra no mundo real, com o clone da deusa agarrado a ele. Ela lhe diz que, apesar de parecer a pessoa mais burra do grupo, ele passou no teste primeiro. No entanto, ela não fez preparativos para o pouso, e eles caem na floresta onde encontram o discípulo do dragão, Senya, brincando com um brinquedo que um espírito deixou para distraí-lo. Shin tenta usar o poder da espada para amortecer a queda, mas ainda assim acaba colidindo com o garoto. Quando a poeira baixa, ele se vê com a espada apontada para o pescoço de Senya. Shin entra em pânico, mas o clone lhe diz que essa é uma chance que ele nunca mais terá. Ela lhe diz que a disciplina do dragão é muito mais forte que a dele, e ele está apenas começando. Ela pede a Shin para matá-lo e até Senya pede por isso. Shin manda eles calarem a boca, mas o clone lhe diz que se ele soltar o garoto, ele o despedaçará em um instante, e um dia, ele se tornará mais forte que um dragão. Ela pode ver os milhares de espíritos que foram aprisionados em seu corpo, dando ao garoto o potencial de se tornar um verdadeiro demônio. Shin fica horrorizado e começa a chorar que o templo nem mesmo poupou um garoto e o transformou em um monstro. Ele se levanta e embainha sua espada para a decepção de todos os outros. Senya se levanta e transforma sua mão em uma arma, e Shin apenas pede que ele seja rápido. Senya balança o braço, mas não machuca Shin. Ele esmaga o brinquedo com que brincava, amaldiçoa a situação e foge. O clone elogia Shin como o homem que deixou o futuro rei espírito viver e diz que eles devem retomar o treinamento. Por outro lado, a deusa da montanha diz que para terminar seu treinamento, Dinka deve ir lutar contra o dragão. Dinka entra em pânico e diz que não há chance disso acontecer, ela continua o importunando e ele admite que talvez tenha uma chance em 10.000 de derrotar Ji-Hun com um milagre. A deusa lhe diz que ele só precisa fazer esse milagre acontecer na primeira tentativa e imediatamente o envia para Ji-Hun, que está almoçando tranquilamente. Dinka cai no rio e é levado pela correnteza, e Ji-Hun se pergunta se aquilo foi outra ilusão. Enquanto isso, Tama tirou suas roupas, que ficam pesadas e desconfortáveis cada vez que ela cai no lago. Ela quer refinar seu poder espiritual ficando sobre o lago o máximo possível, mas perde o equilíbrio ao ouvir que Shin e Dinka passaram no teste. Assim que ela sobe, o clone da deusa lhe diz que ela pode ter 1000 anos para treinar neste espaço, e ou ela terá sucesso ou perderá a cabeça. Tama senta-se para meditar e aproveitar ao máximo seu tempo. À noite, Shin e Dinka estão de volta em segurança na cabana com o clone e Rinzu, que dizem que o treinamento de hoje também os ensinou a estar prontos para encontros de sorte. De repente, Tama entra parecendo bastante distante e age como se estivesse vendo seus amigos depois de muito tempo. O clone diz que agora eles estão prontos para lançar um ataque à sede do templo Dangai, enquanto ela lançará um feitiço na montanha para manter Ji-Hun ocupado por alguns dias. No entanto, Tama acredita que eles deveriam aproveitar esta chance para derrotar Ji-Hun primeiro. O clone lhe diz que eles ainda não são fortes o suficiente para isso, mas Tama tem um plano, e ela acredita que esta é a melhor oportunidade para executá-lo. Assim que o clone e Rinzu saem, Tama explica que planeja levar a deusa da montanha para a batalha com o sacerdote dragão. Os garotos não acham que isso vai funcionar, mas Tama acredita que sim, porque a deusa vê algum valor neles. Caso contrário, ela não teria se esforçado para treiná-los. No dia seguinte, eles caminham em direção à localização de Ji-Hun, e Tama explica que seguirão uma estratégia de ataque e fuga para levá-lo ao covil da deusa da montanha. Eles logo avistam Ji-Hun, e Tama está prestes a compartilhar seu poder com Dinka, quando de repente Senya aparece ali e o chuta para longe. No momento seguinte, Dinka encontra Ji-Hun parado ao lado dele, que se transforma em um dragão para executá-lo. Dinka está apavorado ao ver a imensa aura espiritual de Ji-Hun, e pensa que a luta terminará com um único golpe. No entanto, Ji-Hun erra seu primeiro ataque porque o chão é mais frágil do que ele antecipava. Ele ataca novamente, mas por um golpe de sorte, o chão sob seus pés desmorona, e Dinka desvia desse ataque também. Tama e Shin só podem vê-lo sobreviver 2 vezes graças a milagres, enquanto Senya os mantém como reféns.
No chão, Dinka se lembra do que a deusa lhe disse sobre realizar o milagre que o permitirá derrotar o dragão e começa a rir como um louco. Ji-hoon é pego de surpresa por seu riso repentino, mas o ataca mesmo assim. No entanto, tudo o que ele atinge é um boneco de papel, e então Dinka usa seus talismãs para enviar espadas voando em sua direção. Ji-hoon quebra todas com um chute, e então percebe que o Dinka atrás dele é apenas uma ilusão. Ele pensa que Dinka o atacará do céu, mas aquilo também é uma farsa. E o verdadeiro Dinka aparece ao lado de Tama e a afasta. Ele bebe o sangue dela e se transforma em um espírito no ar. Dessa vez ele tem 5 caudas em vez de 4, porque Tama aumentou sua capacidade espiritual após meditar por 10 anos no estranho espaço. Tama observa Dinka enfrentar o dragão e se pergunta se ele consegue dominar a técnica que acompanha a 5ª cauda. Dinka percebe que tem 3 vezes mais poder do que antes, mas ainda não é o suficiente para derrubar Ji-hoon. Ji-hoon lhe dá a chance de atacar primeiro, e Dinka transforma sua 5ª cauda em uma espada gigante para atacá-lo. Ji-hoon desvia facilmente, mas descobre que Dinka não está mais à sua frente. Ele usou a espada gigante como distração para se esgueirar por trás do Homem-Dragão, e ali usou seu movimento final que combina o poder dos 5 elementos. Dinka envia a bola gigante cheia de energia espiritual explosiva em direção a Ji-hoon, que envia uma explosão de sua energia espiritual sombria e contra-ataca. Quando a fumaça se dissipa, tanto Ji-hoon quanto Dinka perderam um braço cada. Dinka está sangrando profusamente e ele teme que morrerá essa taxa. Esse medo força a saída de seu poder oculto, e uma 6ª cauda feita de relâmpago se manifesta de seu corpo. Ji-hoon percebe que ele é muito perigoso para ser deixado sozinho e pula alto no céu para finalizar Dinka com seu chute supremo. Dinka também libera seu relâmpago em sua direção, mas antes que possam colidir, um clone da deusa da montanha aparece entre eles e os impede de lutar. Com apenas um movimento de seu dedo, ela pressiona Dinka para baixo e invoca uma colina e algumas vinhas resistentes para prender Ji-hoon. Ela lhes diz para diminuírem seus ataques ou danificarão sua montanha. Senya fica chocado porque ela parou o ataque supremo de seu mestre tão facilmente, e Shin pensa que o plano de Tama funcionou, e eles conseguiram trazer a deusa da montanha para a batalha. Ela também entende isso e diz a Dinka que eles fizeram seu ponto, mas então mostra seu lado sombrio e diz que arrastá-la para a luta deles lhes custará caro. Nesse momento, Ji-hoon libera seu poder e destrói a colina que o prendia. O clone da deusa lhe diz que ele não pode vencer uma luta contra ela e usa sua imensa pressão espiritual para mandá-lo pedir desculpas e fugir. Ji-hoon lhe diz firmemente que cumprirá sua missão a todo custo e pede ao clone para se afastar. Ela diz que gosta de sua atitude viril, e então, de repente, envia braços gigantes de terra para agarrá-lo e empurrá-lo profundamente na superfície da terra. Senya entra em pânico ao ver isso, e ele corre para atacar o clone da deusa. Ela o agarra também, e enquanto sela o buraco onde jogou Ji-hoon, Senya grita, chamando-o de pai. O clone o aprisiona em uma bola de vinhas resistentes também. Enquanto isso, a transformação espiritual de Dinka se desfaz, e ele desmaia, com Tama e Rinzu vindo em seu auxílio. O clone da deusa percebe que ele perdeu muito sangue, então ela tira uma semente da manga e a enterra em sua mão ferida para selar seu ferimento. No entanto, ela ainda não esqueceu o preço que eles lhe devem por manipulá-la. Tama pergunta o que ela quer e a verdadeira deusa de repente emerge do chão, dizendo que provavelmente consumirá as almas dela e de Dinka assim que completarem a jornada. Ela desmaia sobre Shin, porém, alegando que ele não parece muito apetitoso. Shin se pergunta se ela está falando sério sobre comê-los, e então olha para o braço de Dinka, o que o faz perceber que ele ainda é um fardo para a equipe. Depois disso, o grupo parte junto com Rinzu para encontrar o espírito da montanha chamado Taizan e resgatá-lo. Enquanto isso, o sumo sacerdote Iezen soube que Ji-hoon e Senya foram capturados e que Dinka e seu grupo estão indo em direção a eles, apesar de seus ferimentos. Ele informa Doran que, embora Dinka esteja ferido, ele definitivamente estará mais forte do que da última vez, e o Homem-Tigre está animado para lutar contra ele. Iezen está preocupado que seu melhor lutador esteja preso por uma deusa, e Doran lhe diz para diversificar sua força porque não será sábio a longo prazo depender apenas de Ji-hoon o tempo todo. Doran sai para se aquecer para sua próxima luta, e Iezen pensa que ele também deveria liberar o segundo lote de seus humanos espiritualmente aprimorados em breve. Bem, Doran encontra o segundo lote logo, e eles já se autodenominaram os 10 Santos. Eles o desafiam para uma luta para provar que são muito superiores a ele, e que ele não é mais necessário para o templo. Doran se transforma em um tigre, e os 10 Santos também se transformam em suas formas bestiais. Doran os espanca em questão de minutos, e então reclama que Iezen não os deixou fortes o suficiente. Por outro lado, Dinka finalmente acorda depois de estar inconsciente desde sua luta com Ji-hoon. Ele parece um pouco triste por perder o braço, então de repente abraça Tama, dizendo a ela que o plano dela funcionou. Ele está feliz por terem conseguido tirar o dragão do caminho pelo preço de um braço, e Tama não tem coragem de lhe dizer que a deusa da montanha quer devorar a alma deles. Rinzu acha a reação dele viril, mas Dinka nem se lembra do nome dela.
Shin está confuso sobre como Jinka pode rir por perder um braço, mas Tama lhe diz que eles não têm escolha a não ser aceitar. Ela pede para ele sorrir também, mas Shin declara que não tem o direito de sorrir porque não conseguiu salvar Shaku. Tama argumenta que ela ainda não está morta e pode voltar à vida em algumas centenas de anos. Shin diz que isso seria bom e começa a sair, então Jinka pede para ele comprar alguns bolinhos para eles no caminho. Depois disso, Jinka comenta que apesar de perder o braço, ele se sente em sua melhor forma, e Tama diz que eles retomarão a jornada amanhã mesmo. No dia seguinte, enquanto começam a partir, Rinzu entrega a todos um talismã e pede para escreverem seus nomes nele para que ela possa usar sua técnica de invocação para chamá-lo sempre que necessário. Jinka não acredita que ela possa fazer isso, e Shin nem mesmo entende o conceito de invocação. Rinzu decide mostrar suas habilidades a eles, e invoca um corvo de sua montanha usando sua técnica de invocação. Todos ficam chocados ao ver que ela realmente pode fazer isso e lhe dão seus nomes. Ela também tem mais talismãs para invocar os espíritos que querem lutar contra o Templo Dangai com eles. Mas Tama proíbe Rinzu de chamá-los. Ela diz que eles não lutam por vingança, mas pela reforma do mundo. Tama diz que eles lutam contra a injustiça, não importa se são humanos ou espíritos que a espalham, e pede a Rinzu para não chamar outros espíritos a menos que precisem muito de ajuda. Eles logo chegam à sede de Dangai e decidem invadir pelo portão principal mais uma vez. Tama chama Jinka para trás das rochas para compartilhar seu poder com ele. Ela se despe parcialmente e expõe seu ombro para que ele possa beber seu sangue. E enquanto Jinka se inclina, ele revela seus desejos a ela. Ele afirma que se puder se transformar em um espírito após obter o material de pesquisa de Iezen, ele quer se casar com ela. Tama cora, dizendo que sentimentos de doce e Laralabama são proibidos. Mas Jinka sabe que ela não se importa de verdade. Ele morde o ombro dela e bebe seu sangue, e Tama estremece em êxtase. Jinka se transforma em um espírito e manifesta 6 caudas desta vez. Eles retornam ao grupo e decidem entrar juntos porque todos têm assuntos a tratar com os monges Dengai e seus associados. Eles entram pelo portão principal e encontram Doran esperando por eles sozinho, porque todos os outros monges estão guardando as outras saídas. Ele se transforma em um tigre para iniciar a batalha imediatamente, e Jinka o ataca com um punho de bronze. Doran o estilhaça, o atinge com um soco e então começa a se mover. Jinka o ataca com seu bastão, mas é inútil, então ele usa o ataque da cauda de madeira, mas Doran desvia e o manda voando com um soco reto. Shin também estava no limite há algum tempo e de repente saca sua espada e a balança, atingindo o clone de Reshin que estava espreitando-os. O verdadeiro Reshin ri à distância e diz a Shin para segui-lo para uma luta. Ele sai, e Tama pede para ele gritar por ajuda se estiverem apuros. Enquanto isso, Jinka usa sua cauda de relâmpago para atacar Doran, mas ele contra-ataca antes que Jinka possa canalizar a energia espiritual corretamente. Eles trocam golpes enquanto Doran pensa em como temia se tornar um lutador ruim depois de se transformar em uma besta. Mas ele perseguiu Ji-Hun, que era muito mais forte que ele. Agora, até Jinka tem mais poder espiritual do que ele, mas ele também pode derrotá-lo. Jinka está no chão e percebe que se superestimou. Ele se levanta, determinado a vencer a luta, manifestando um milagre. Ele invoca as técnicas de todas as suas caudas de uma vez e avança contra Doran. Apesar disso, Doran consegue se empurrá-lo para trás e Jinka ri porque está se acostumando com os movimentos dele agora, graças aos seus olhos de fada. Ele consegue prever o próximo movimento de Doran, vendo onde sua energia espiritual está se acumulando, e começa a desviar de seus socos. Doran tenta atacá-lo novamente, e então, de repente, Jinka sente uma bola de energia espiritual no lugar de sua mão esquerda destruída. Doran quase o atinge, mas então Jinka o soca de volta com uma mão esquerda feita de energia espiritual e o manda voando. Tama fica chocada ao ver isso, e Rinzu acredita que é o poder da semente que a deusa da montanha plantou no braço de Jinka. Doran ri, dizendo que sentiu aquele golpe, e decide mostrar algo especial a Jinka também. Ele concentra seu poder espiritual nos punhos para mostrar a mais recente técnica que criou. E de repente, dezenas de orbes espirituais aparecem atrás dele. Por outro lado, Shin corta a bolsa de Reshin apenas para ela explodir e revelar que era uma farsa. Reshin continua o provocando e o guiando, e finalmente o leva a uma caverna iluminada por velas. Quanto mais Shin entra, mais sofisticado o sistema de caverna se torna, e logo parece ser uma instalação completa. Ele de repente encontra um monge ferido e o ataca, impulsionado pela raiva, mas o monge acaba sendo um dos 10 santos e se transforma para bloquear seu ataque. Ele pergunta como ele invadiu o coração do laboratório deles, e Shin lhe diz para sair do caminho porque ele não tem nada a ver com ninguém além de Reshin. De repente, o monge transformado é esfaqueado no coração com uma lâmina gigante por Reshin, que se transformou em um transformador gigante. Ele atira um arpão em Shin e ele o desvia apenas para se deparar com canhões apontados para ele. Reshin atira nele com canhões espirituais, mas Shin desvia usando a magia de vento de sua espada para se agarrar à parede, e então o soca no rosto. Reshin fica furioso e o ataca novamente, e Shin evade o ataque flutuando no ar.
Tenta golpeá-lo, mas ele usa seus braços gigantes de aço para se proteger. Shinin de repente muda sua tática e começa a fugir, forçando o Greshin a segui-lo. De volta ao templo principal, Doran atinge Dinka com uma saraivada super rápida de socos, e apesar de usar seus punhos de bronze para se defender, Dinka é nocauteado em um instante. Apesar disso, ele se levanta com pura força de vontade. Doran elogia sua coragem e explica que sua técnica distorce espaço e tempo, permitindo-lhe desferir centenas de socos em um segundo, mas esta é apenas a fase inicial, e ele planeja desenvolvê-la muito mais. Dinka sente tontura após levar todos aqueles golpes, e ao segurar o rosto com a mão esquerda, ele percebe que é apenas uma massa de energia espiritual condensada. Ele percebe que pode acalmar a tontura em sua cabeça com aquilo, e de repente enfia a mão de energia em seu cérebro. Todos ficam chocados, mas Dinka parece ter ativado alguns interruptores dentro de seu cérebro que liberam mais de seu poder, e ele de repente invoca uma sétima cauda feita de uma tempestade de vento. Os lutadores retomam a partida, e Dinka usa a cauda de vento para lhe dar um impulso de velocidade, atinge Doran e foge antes que ele possa reagir. Doran diz que a mesma técnica não funcionará 2 vezes, então Dinka usa seu movimento supremo combinando os 5 elementos. Ele corta a rota de fuga de Doran, cercando-o com ataques de relâmpago e vento, mas o Homem-Tigre ainda está confiante em sua velocidade. Ele corre em direção a Dinka, esperando evadir sua bomba espiritual e atingi-lo, mas então, de repente, algumas aparições errantes passam entre eles, e Doran e Dinka congelam em choque. Assim que os transeuntes desaparecem, Doran é atingido pela bomba espiritual. Taima vem correndo até Dinka, e ele pergunta se ela viu as figuras misteriosas que acabaram de passar. Ela fica surpresa com a pergunta, mas então Doran se levanta e sai da fumaça preta, coberto de ferimentos. Ele aceita sua derrota e diz a Dinka para pegar sua cabeça, mas Taima diz a ele que eles não precisam disso. Eles partem com isso e Doran diz a Dinka que se divertiu muito antes de desmaiar. Yazin vê isso à distância e fica chocado que Doran perdeu. Ele diz a Kuzukiko que eles devem fugir agora mesmo porque não há como ele derrotar Dinka agora. Ela apenas ri enquanto ele entra em pânico e começa a empacotar pergaminhos importantes, dizendo que eles destruirão tudo aqui e começarão as coisas de novo. Kuzukiko pergunta a ele sobre Reshin, e ele responde que ninguém realmente se importa com aquela pilha de lixo de qualquer maneira. Enquanto isso, Shin levou Reshin para uma sala com muitos pilares para a segunda rodada da partida deles. Reshin o ataca, e Shin usa os pilares para desviar de seus ataques. Ele está em um debate com sua espada mágica, que quer que ele vá para espaços abertos para que possa comandar seu poder máximo. Shin está distraído e quase é atingido pelos canhões espirituais, e enquanto Reshin continua destruindo a sala tentando atingi-lo, a espada mágica carrega Shin com sua vontade e faz Reshin abrir um buraco no telhado. A espada voa com Shin para fora, mas Reshin também o segue usando os propulsores a jato de sua armadura mecânica. Ele saca sua espada e ataca Shin, e eles continuam a chocar suas lâminas no céu. A espada mágica fica filosófica e diz a Shin para olhar para o céu e esquecer seu ódio e conexões terrenas diante desta vasta liberdade. Ela pede a ele para usar seu poder total para derrotar seu inimigo e se libertar do desejo e da vingança. Shin concorda e avança contra Reshin. Com todo esse poder despejado em um ataque, ele corta Reshin e sua armadura mecânica gigante, dividindo-os em 2. A armadura explode ao ser cortada, mas Reshin ainda sobrevive dentro dos destroços. Ele avança contra Shin e o desarma, então eles começam a se socar violentamente. Shin finalmente desfere um golpe poderoso nele, e o corpo enfaixado de Reshin jorra sangue por toda parte. Seu corpo artificial é destruído porque ele não tem mais energia espiritual, e ele treme e perde a consciência para sempre. Shin cai de joelhos e grita ao perceber que ele está morto, e enquanto isso, Dinka se aproxima de sua espada mágica, que ganhou consciência e se transformou em um espírito. Shin se levanta e embanha sua espada, e Tama diz a ele que, se ele quiser, pode voltar para casa agora. Ela diz que ele deve estar cansado emocionalmente depois de tudo isso, mas Shin se recusa a voltar, alegando que não pode se dar ao luxo de descansar até que os monstros que criaram os humanos espiritualmente aprimorados sejam derrotados. Eles começam a andar, e Shin pergunta a Dinka se ele ainda quer se tornar um espírito. Ambos dizem em uníssono que espíritos e humanos são a mesma coisa por dentro, e Dinka observa que seus vasos são diferentes. Ele afirma que encontrou uma maneira de transformar seu corpo em um espírito, mas Tema o proíbe de fazer qualquer coisa como modificar seu cérebro através do braço espiritual. Ambos se olham com anseio, mas então, de repente, o chão treme. Rinzu envia seu corvo para explorar a área, e o corvo revela que o deus da montanha Taizen despertou. A fortaleza ambulante Taizen se aproxima deles, e Rinzu decide invocar a deusa da montanha aqui para fazê-lo cair em si. No entanto, sua invocação aparentemente não funciona, e a fortaleza ambulante tenta esmagá-los sob seus pés. Eles fogem, e Rinzu os assegura de que ela é poderosa, pois a deusa da montanha levará algum tempo para se manifestar após sua invocação. Então eles têm que correr e sobreviver até que isso aconteça. Bem, ela aparece mais cedo do que qualquer um esperava, e ela trouxe uma montanha literal em pé sobre 2 pernas com ela. A deusa da montanha diz a Taizen que é hora de ele cair em si e o derruba com um chute.
A fortaleza cai no chão, com Yazin e Kusunoha molhando as calças lá dentro. Kusunoha acorda Yazin e diz a ele que Taezen foi posto fora de ação, e agora eles têm apenas uma opção. Ela expõe seu ombro a ele, e Eisen se inclina para uma mordida. De repente, uma luz dourada irradia da fortaleza caída, e Jinka percebe que é uma transformação espiritual. E Eisen sai, transformado em um espírito de raposa de 9 caudas, carregando Kusunoha em seus braços. Taema olha para sua mãe, e então Jinka pede a ela para ir com ele. Eles voam para longe, e Shin se prepara para se juntar a eles também, e Rinzu pede a ele para levá-la junto. E Aizen pergunta a Kusunoha quem é o pai de Tama, e ela pergunta a ele se ele realmente quer saber. Ele muda de ideia e diz que, já que uma deusa da montanha está parada na frente deles, eles deveriam focar todo o seu esforço em fugir. No entanto, a deusa não vai deixá-los ir depois de todos os pecados que cometeram. Ela atira pinheiros de sua floresta como mísseis, e eles até explodem ao atingir o corpo de Taizen. Yazin se defende usando uma barreira metálica de alto nível e diz à deusa da montanha que este é o poder do conhecimento humano que pode derrotar até monstros como ela. A deusa não recebe bem suas palavras e irrompe em fúria, cobrindo a montanha inteira em chamas. Eisen e Kusunoha percebem que estão perdidos e fogem imediatamente. Taima não quer deixá-los escapar, então ela pede a Jinka para arremessá-la na direção deles e ele obedece. Ele a joga na direção dos fugitivos com seu punho de bronze, e Tema atinge sua mãe com um chute voador no rosto. Eisen também os alcança e libera todas as suas caudas para atacar Jinka. No entanto, Jinka dominou todas as 9 caudas e ele usa um ataque poderoso para contra-atacar Eisen. Ele tem 2 caudas sobressalentes para ir para a ofensiva depois de neutralizar todos os ataques, e Jinka mal se defende contra eles usando seu cajado. A deusa da montanha decide parar seu ataque porque agora há uma chance de que sua discípula seja pega em seus ataques. Já Eisen então decide lidar com Tama, que chutou sua amante, mas ela diz a ele para calar a boca porque eles estão lidando com um problema de família. Ela confronta sua mãe sobre suas ações, e enquanto Jaizen está prestes a intervir, Jinka chega lá para impedi-lo. Yazin resmunga e reclama de sua intervenção enquanto se pergunta se deveria apenas fazer um refém e fugir. Jinka pergunta a ele sobre seu material de pesquisa e sua conexão com seu mestre, Koku. Yazin ri e responde que não vai lhe dizer nada, então Jinka o ataca imediatamente. O velho sacerdote bloqueia seus ataques usando suas facas especiais, e eles continuam trocando golpes rápidos ao fundo. Enquanto Tama repreende Kozumi Noha sobre suas ações e afiliações, ela ri, dizendo que quando ama um homem, aceita tudo sobre ele e diz à filha que ela é a mesma. Tama Asa ataca, dizendo que sabia que Genzu e Jinka não são monstros e que cometerão pecados imperdoáveis, e sua mãe se lembra do nome Genzo, que é na verdade o pai de Jinka. Ela sorri maliciosamente e pergunta a Tama se ela se apaixonou por pai e filho. Ela congela ao ouvir isso e diz à mãe que não sabe nada sobre amor romântico, mas ama todos os humanos por quem eles são. Ela se lembra de seus primeiros encontros com o pai de Jinka, Genzu e Jinka, e diz a Kusunoha que ama os humanos como um todo. Kusunoha sorri, e pede a ela para se juntar a eles, porque então Eisen pode transformá-la em um humano. Taema afasta a mão dela, dizendo que seus amigos a aceitam por quem ela é, e que ela fará questão de parar Eisen a todo custo. Kasunoha observa que seu homem parece estar se transformando em algo inumano, e quando Tama se vira, ela encontra Jinka comendo pedras como um animal. Ele sorri, dizendo que a carne de um deus é realmente saborosa, e até Eisen fica chocado porque Jinka acabou de comer o corpo de Taizen para ganhar seu poder. Ele o avisa que os resultados não serão bons, e Jinka de repente sente uma sensação dolorosa varrendo seu corpo. Suas 2 últimas caudas, feitas de luz e escuridão, emergem de seu corpo, e Yazin diz a ele que ele está pisando em terreno perigoso, e a essa taxa, ele pode não permanecer humano por muito mais tempo. Eles se chocam um contra o outro e se movem tão rápido que são visíveis apenas como feixes de luz para os outros. Jinka parece ter a vantagem na batalha e consegue empurrar Yazin para trás, mas ele também está perdendo a sanidade. No entanto, quando Tama chama seu nome, ele volta a si por um momento. Yazin pensa que essa é sua chance de virar o jogo a seu favor, e ele ataca Jinka, tentando hipnotizá-lo. Jinka avança contra ele depois de perder a razão mais uma vez, e Yazin tira um talismã de invocação. Assim que Jinka está prestes a atingi-lo, Tama aparece na frente dele e é perfurada por seu ataque. Aquilo é apenas uma ilusão, no entanto, e Kusunoha sequestra a verdadeira Tama e desaparece do local. A mente de Jinka é estilhaçada pela sensação de que ele matou Tama, e ele irradia uma quantidade insana de energia enquanto grita a plenos pulmões. Ele avança contra Yezin para matá-lo, mas assim que o alcança, ele colide com algo e se vê preso em sua mente subconsciente. Ele grita, incapaz de entender o que está acontecendo, enquanto seu corpo berserk continua lutando com o Die no ar. Kusunoha está mantendo Tama como refém por perto, e ela ri, pensando que Jinka se transformou em algo inumano. Shin percebe que Kusunoha está desaparecida, e ele antecipa que ela é quem levou Tama embora. Ele pede a Rinzu para procurá-los, enquanto ele decide apoiar Jinka. Rinzu diz a ele que será suicídio, mas Shin não ficará satisfeito até que possa fazer Yazin provar sua espada.
No ar, Yazin cerca o Dinka Berserk com suas ilusões, que os atacam um por um. Dinka está preso em sua mente, e ele percebe que a Tama que ele matou antes também era uma ilusão, mas ele perdeu o controle de si mesmo depois de ver aquilo. Ele quer se libertar de sua loucura porque Yerzin o está levando em direção à deusa da montanha. Ele planeja fazer Dinka colidir com a deusa para que possa distrair a todos e fugir. Dinka o ataca e ele o chuta para trás, mas então, de repente, ele sente alguém atrás dele. Shin está lá para atacá-lo, e ele consegue desferir um corte profundo em Yerzin, mas não sem se ferir também. Shin cai no chão após o ferimento, e enquanto Dinka o observa sangrar, algo se rompe dentro dele. Ele fica completamente imóvel, e então a energia da floresta começa a fluir em sua direção. A deusa da montanha entra em pânico ao vê-los, e ela diz aos seus corvos para resgatar Rinzu imediatamente porque eles vão escapar deste lugar antes que Dinka sugue toda a força vital de toda a região. Até Kuzunoha fica chocada com a cena, e ela afrouxa seu controle sobre Tama, deixando-a correr em direção a Dinka. A deusa sabe que a carne de Tazen que Dinka consumiu está agindo como um meio, e o ajudando a absorver o poder da floresta e da montanha para alimentar sua raiva. Ela afirma que agora ele se tornará uma besta divina, um espírito mais poderoso que a raposa de 9 caudas, e que ele devastará tudo antes de morrer. As caudas de Dinka se fundem em uma, e as árvores em sua vizinhança murcham e morrem. Ele de repente se transforma em uma besta com dezenas de caudas, e os poderes espirituais de Tama fluem de volta para ela, fazendo-a crescer rapidamente. O Dinka fora de controle avança em direção a Rinzu e aos corvos, e a deusa da montanha usa seu poder para salvar sua discípula. De repente, o tempo congela enquanto as 5 figuras misteriosas de antes aparecem no céu. A deusa se pergunta quem são essas pessoas, porque sua presença é fraca, mas ela não pode ignorá-los. Tudo está congelado, mas ela usa livremente seu poder para agarrar Rinzu e teletransportá-la instantaneamente junto com a montanha inteira. As figuras misteriosas também começam a desaparecer, mas o Dinka Berserk agarra uma delas. Ele está prestes a comê-las quando de repente Tama o chuta no rosto. Ela diz a ele para parar sua loucura, e ele agarra a garganta dela em vez disso. O Dinka preso pede ao seu corpo para reconhecer que é Tama. Ela o chama de lindo mesmo enquanto ele a estrangula. Dinka ordena que seu corpo pare e ele obedece, afrouxando seu aperto em Tama. Ela diz que, embora a transformação espiritual tenha passado, ele não está voltando ao normal. Ela caminha em direção a ele, lembrando-o de que ele disse que eles deveriam se casar assim que ele se tornasse um espírito. Ela segura o rosto dele e diz que ficou feliz em ouvir aquilo. Ela pede a Dinka para voltar para que eles possam se casar, e ela o beija com lágrimas nos olhos. De repente, ela sente Rinzu a invocando usando o talismã de nome que ela lhe deu antes. Taima não quer ir, mas ela não tem escolha enquanto ela e Shin desaparecem. Dinka só pode vê-la partir e libera sua raiva, explodindo e devastando toda a área junto com ele. O boneco de transmissão que a deusa da montanha havia deixado para trás é destruído na explosão, e essa é a última coisa que Tama e os outros veem. Alguns dias depois, Shin ainda está se recuperando de seus ferimentos, e Tama decide partir em uma jornada para encontrar Dinka. Rinzu está preocupada porque nem mesmo a deusa conseguiu detectar Dinka após a explosão, mas Tama tem certeza de que ele está vivo, e ela o encontrará por conta própria.